Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, nós estamos tratando o capítulo 3º, onde fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual, ou seja, o retorno para o mundo espiritual após a morte, né? Na questão 151, ainda falando sobre o tema a alma após a morte, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Vejam como foi essa pergunta. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Os espíritos respondem o seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec, ou seja, reforçando aqui que o mais importante é que nós carregamos conosco a nossa individualidade, as nossas conquistas morais, intelectuais, ou seja, a nossa personalidade, né? A forma com que encaramos a existência, a forma com que tratamos, né, todas as interações que temos. Ou seja, a nossa individualidade, a nossa essência, carregamos conosco após a morte física. Ainda sobre isso, o Espírito Miramês faz um comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte: o todo universal, e traz alguns pontos. A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Se referindo ainda, né? Muitas coisas ainda precisamos compreender, mas a nossa capacitação, né, no mundo terreno é insuficiente. Então, com certeza, com o passar do tempo, teremos novas, né, melhores entendimentos sobre esse tema. Mas, seguindo aqui, dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal. E nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir. Ponto. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Essa ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois do desencarnar. Por vezes perde a consciência temporariamente, para depois a retornar com toda a sua lucidez. Ou seja, no momento do desencarne, né, nós retornamos à nossa pátria espiritual, ao mundo espiritual. Então, nesse processo há um tempo, né, e depois há um despertar, e a partir daí continuaremos no mundo espiritual a nossa trajetória evolutiva. Ali teremos, né, a nossa identidade nas comunidades do mundo espiritual. Seguindo aqui, não se perde os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. A doutrina dos Espíritos é o consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos para que possamos entender na sua profundidade o que ele falou aos homens da época e que os de agora devem escutar, por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Muitos dizem, convictos ao pé da letra, o Cristo voltará. Sem atinar, como será essa volta? Ele já veio para muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do amor. O Espírito é imortal. E como comprovação dessa verdade, podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos espíritos por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas. Que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. Não nos percamos em jogo de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus,
nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal. Porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Ponto. E assim termina esse comentário feito, né, dessa questão. Então, mais uma vez, quando nós desencarnamos, nosso espírito, a nossa alma retorna ao mundo dos espíritos. Esse processo, ele passa, né, por uma turbulência, geralmente, porque quando nós estamos encarnados no mundo, esse desprendimento leva um tempo. Ao despertar no mundo dos espíritos, nós levamos conosco as nossas conquistas morais, as nossas conquistas intelectuais e a nossa individualidade. E chegando no mundo dos espíritos, lá seremos identificados ou atraídos por semelhantes. Ou seja, estaremos lá nas colônias espirituais, nas comunidades espirituais, de acordo com a nossa vontade de melhorar, ou ainda com a nossa inferioridade. E esse processo no mundo espiritual continua. Lá existem as escolas espirituais, ou seja, existem toda a engenharia espiritual para nos apoiar, para nos ajudar em nos tornarmos seres melhores. E na medida que for necessário, voltaremos novamente em outros planetas, seja aqui no planeta Terra ou qualquer outro plano, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Mas o mais importante é que o nosso grande temor, a nossa preocupação, fazemos parte do todo sim, porque somos filhos da divindade, fazemos parte de todo esse contexto de Deus. Porém, somos seres únicos, imortais, criados por Deus de forma simples e ignorante, e com o passar do tempo, vamos buscando o nosso conhecimento e vamos avançando, né? Tanto na moralidade, quanto na intelectualidade, nas vivências, nas experiências. Mas a nossa individualidade nós carregamos conosco, né? Então, quando nós adentramos ao mundo dos espíritos, seremos identificados, né? Ou seja, seremos atraídos de acordo com os nossos feitos aqui, de acordo com as nossas tendências, com as nossas virtudes, com os nossos vícios, com as nossas dificuldades que todos nós temos. Mas a individualidade, ela é única, né? Ou seja, é de cada um, de cada ser, ou seja, carregamos conosco a nossa própria identidade, né? A maneira com que enxergamos a vida e a forma de evoluirmos depende de cada um de nós também, de acordo com o conhecimento que temos conquistado ao longo das múltiplas existências, né, através do processo de reencarnação. Quando isso começa a acontecer, nós vamos evoluindo, nosso conhecimento vai aumentando, entendemos melhor essa questão da individualidade, e ao retornar ao mundo dos espíritos, sempre procuramos voltar melhor, porque passamos por fases, passamos por etapas, né, que vai nos dando esse ganho, né, tanto na parte da moralidade quanto na parte da intelectualidade, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, que a divindade também nos prepara, nos orienta e nos ajuda a cada nova existência, né, avançarmos no processo da evolução plena, que nós estamos distantes, mas chegaremos lá. O importante é que nós carregamos a nossa individualidade como nosso mérito, como esforço próprio de cada um de nós. Ok? Eu acho que foi uma lição muito proveitosa, trouxe os pontos aqui da questão da individualidade, quando adentramos o mundo dos espíritos, e isso é meritoso, porque depende somente do nosso esforço próprio para avançarmos. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.